O que mudar nos seus investimentos se no domingo der 13 e o que mudar nos seus investimentos se no domingo der 22. Para você que quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, para você investidor e investidora sempre alta, ou que tem esse objetivo, que quer obter o máximo possível de rentabilidade no longo prazo. Quais ajustes técnicos, quais ajustes pontuais você pode fazer para melhorar o resultado dos seus investimentos e que caminho a nossa economia deve seguir a depender de qual dos lados vencer essa disputa. Quero fazer um disclaimer importante antes de começar o tema desse nosso vídeo aqui, porque vocês podem observar, quem me acompanha há mais tempo, que em todos os vídeos eu falo, ó, não está permitido bate-boca sobre política nos comentários, não gosto disso porque a maioria das pessoas não tem urbanidade para fazer isso, para discutir, ter um debate claro, limpo, começa a se xingar, é uma baixaria total. Em virtude de muitos pedidos, coloquei uma enquete no Instagram, 70% de vocês pediram para eu gravar um vídeo sobre isso, com esse tema. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá, porque coisas mais em tempo real, eu faço tudo pelo Instagram. Então eu decidi gravar esse vídeo, conto com a sua educação, com a sua urbanidade, com o seu entendimento de que isso aqui não se trata de apoio a X ou Y, não se trata simplesmente de uma análise econômica de cada um dos lados, do que já foi feito e do que está sendo dito que será feito. Isso dá certo? Já deu certo em algum canto do mundo? Não dá certo? No curto prazo como é que vai ser? No longo prazo como é que vai ser? Isso é o que eu vou fazer. Caso de bateção de panela, balbúrdia, baderna, esse vídeo vai ser excluído e acabou. Infelizmente, outras pessoas vão perder de olhar esse vídeo e ter esse conteúdo que pode ajudar, sim, a você ter um resultado muito melhor, a você deixar de perder muito dinheiro nos próximos anos, tá bom? Disclaimer feito, esse recado inicial dado, conto com a sua educação, com a sua colaboração em relação a tudo que vai ser dito aqui. Então vamos lá, o que acontece? Estamos diante de uma disputa extremamente polarizada, não sei se é a mais polarizada da história, tivemos outras também assim, e a gente tem políticas econômicas completamente distintas, completamente diferentes, que podem ser implementadas a partir de 2023, certo? Basicamente, quando a gente pensa em economia, o que acontece na economia reflete nos investimentos. Então, se você entender o aspecto econômico da coisa, poxa, se eu entendi a economia, eu vou entender o que vai acontecer com os investimentos. É muito claro, muito simples, tá? E a gente tem vários sinais. A primeira coisa que você tem que entender é que o mercado financeiro quer, e quando eu falo mercado financeiro são os investidores, é previsibilidade. Previsibilidade. Então, existia um temor, um medo muito grande em 2018, na última disputa, de como que as coisas aconteceriam a partir de 2019, porque não se conhecia o candidato do 22. Como que ele seria economicamente falando? Tinha uma certa tensão. Será que é mais estatizante? Será que é mais liberal? Como que as coisas vão acontecer? Agora, a primeira coisa que eu quero te dizer. Agora, a gente já conhece os dois lados. Né? A gente já sabe como cada um trabalha. A gente já sabe o que cada um fala, o que cada um faz, diferentemente do que fala. Então, o mercado já tem uma previsibilidade maior e por isso eu já te adianto, tá? Eu não acredito que, poxa, vai ter uma ruptura, uma valorização ou desvalorização muito grande, muito intensa no curto prazo por conta da vitória de um ou de outro, tá? Justamente porque a gente já tem esse fator previsibilidade. O mercado já conhece ambas as figuras. E quando o mercado já conhece ambos os lados, ele já se antecipa, já se prepara para isso. Então eu fortemente acredito que esse resultado, que está bem empatado por vários itens que a gente pode analisar, pesquisa, exposição pública, votação online, seja lá o que for, está bem empatado, está bem dividido, algumas coisas apontam para um lado, outras coisas apontam para o outro. Então acredito que isso, grande parte disso já está no preço. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui agora é fazer uma análise da política econômica de cada lado e os efeitos que isso pode surtir no curto e no longo prazo, contrastando com o que já aconteceu na história e contrastando com o que já aconteceu em tudo que é canto do mundo, né? E com o que vem sendo falado. Então, se a gente pensar assim, vitória do número 13. O que acontece? O que deve vir a aparecer, segundo até o que já está sendo dito, tanto pela sua equipe quanto por ele mesmo? Basicamente, primeira questão, tá? Um abandono do teto de gastos. Ele já disse propriamente que ele não tem esse viés, essa vontade, essa propensão a controlar gastos. Até ele citou, eu vi esses tempos, que, poxa, se você tem uma empresa e a sua empresa está passando por um mau momento, você pega empréstimo, faz o que tem que fazer e depois você rola para frente, depois você paga, você dá um jeito depois. Então, o abandono ao teto de gastos é algo muito claro, né? Por que o abandono do teto de gastos? Ele diz, tem que fazer investimento, né? E aí, onde que é esse investimento? Já foram ditas várias coisas, não vou trazer todas elas aqui, mas somente o que mais repercute, o que mais influencia nos investimentos e na trajetória da economia, na minha visão, tá?
O que provavelmente vai ser feito, porque já foi muito dito, aumento do salário mínimo, tá? O aumento do salário mínimo, num curto prazo, pode ser algo positivo, no longo prazo pode ser muito danoso, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas o aumento do salário mínimo visa o quê? Aumentar o poder de consumo das pessoas. Quando a gente olha de uma forma mais ingênua, poxa, vai aumentar o consumo, melhora a economia. Na verdade, o consumo pode ser um grande problema. Na verdade, foi um grande problema no passado, tá? Na década passada, e pode ser o próximo grande problema. Além disso, além do aumento salarial, programas de habitação é muito normal que retornem com uma força total. Então, um incentivo muito grande a esse setor da construção civil, principalmente focado em baixa renda. E também programas de educação, como por exemplo FIES, ProUni e tudo mais. Então, o foco é o quê? Não controlar os gastos para gastar pra caramba. Gastando pra caramba, o que você faz? Você estimula o consumo. Você estimulando o consumo, você aumenta o volume de vendas das empresas. E, no curto prazo, as empresas podem melhorar seus resultados. Acredite se quiser. Só que, ao mesmo tempo, também tem um inchaço e um aumento na máquina pública que vai ser feito, criação de novos ministérios e várias coisas que foi, na minha opinião, um grande ganho que a gente teve nos últimos anos agora, que foi uma diminuição desses gastos com funcionalismo público de uma forma geral. Mas o foco principal que eu vejo nesse lado da moeda é um estímulo muito grande no consumo. E quando você estimula o consumo, você estimula o curto prazo. Então, quais ações será que se dariam melhor nesse curto prazo? Ações de supermercados, é normal, quando as pessoas têm mais dinheiro, compram mais, tá? Principalmente olhando para as pessoas que têm uma renda mais baixa. Foco em empresas de alimentos, devem começar a vender mais e entregar mais lucro. Construtoras de baixa renda, pega MRV, pega a Tenda, por exemplo, esse tipo de construtora pode começar a melhorar resultado por conta de uma procura maior. Inclusive, o governo gastando mais pode dar subsídio, pode usar bancos, inclusive, para dar um subsídio para ser mais fiel com o português, para conseguir ir lá e proporcionar financiamentos com uma taxa de juros mais baixa. Esse estímulo ao FIES gerou uma série de problemas muito grandes no passado, 85% de inadimplência, muito alto, mas é uma tentativa de, no longo prazo, reverter isso, não está tão ligado ao consumo. Mas eu vejo que, de forma geral, a gente pode focar em educação, construção civil, baixa renda, supermercados, alimentos, mais ou menos isso aí, embora todo o restante da economia pode apresentar um certo crescimento no curto prazo, porque a gente está estimulando o consumo. Qual é o grande problema dessa moeda e que sempre deu problema no Brasil e sempre deu problema em tudo que é canto do mundo? Quando você estimula o consumo, você está fazendo algo, eu não diria irresponsável, mas você está focando no curto prazo. E tudo que eu faço na minha vida, eu foco no longo prazo. Por quê? Porque no curto prazo você tem um resultado desse tamanho. Quando você foca no longo prazo, o seu resultado é muito superior. Quando você estimula muito o consumo, mas você não aumenta a capacidade produtiva, você tem o quê? Uma quebra entre a oferta e a procura. O que faz o preço de uma coisa subir ou cair? O que gera inflação principalmente? É você ter um desequilíbrio entre oferta e procura. Se você dá, por exemplo, aumentos salariais, mas o funcionário não aumenta a sua produtividade, ou seja, não gera mais lucro para a empresa, pode ser que esse funcionário seja demitido, porque a empresa vai ter que enxugar pessoal. E eu não estou falando aqui, a gente tem que separar muito bem, gente. Ó. Quem emprega 70% dos brasileiros são pequenas e médias empresas, não são super empresas, magnatas, altamente lucrativas. Não, às vezes é o cara ali que está batalhando para conseguir ter algum pingo de lucro no fim do mês. E se aumentar o salário de forma impositiva e não aumentar a produtividade do funcionário, pode gerar até desemprego. Não estou dizendo que vai gerar, que vai acontecer, mas é uma questão complicada essa questão do salário mínimo. Embora eu considere sim que o salário mínimo é extremamente baixo. Tá? Só que quando você estimula o consumo, aumentando salário, aumentando vias de financiamento, diminuindo juros, estimulando o endividamento das pessoas, o que acontece? Você vai ter muita gente procurando algo que tem uma certa oferta determinada. Então, é produzida uma determinada quantidade de produto. Se você aumenta muito o consumo, não aumenta essa capacidade produtiva, com o passar do tempo, vai ter gente querendo comprar uma quantidade maior do que é produzido. Se você tem gente querendo comprar uma quantidade maior do que aquilo que é produzido, o preço disso aqui sobe. E aí a gente vê o fenômeno da inflação. Então, sempre que você estimula o consumo sem estimular a estrutura econômica, a capacidade produtiva de um país, acaba que você vai gerar inflação no futuro. Todo esse ganho que você teve no passado, aumento salarial, juros subsidiado, tudo isso daqui
você vai perder via inflação nos próximos anos, que foi o que aconteceu nas décadas passadas. A gente teve uma inflação extremamente alta, muito descolada da inflação americana, né, ali em 2014, 2015, principalmente. Então, quando você estimula o consumo, no curto prazo, o que eu vejo acontecendo? Naturalmente, as ações, as empresas até podem se dar bem no curto prazo, mas no longo prazo, a gente vai ter uma inflação muito elevada se a indústria não for capacitada, se a indústria não for aparelhada, se a gente não aumentar a capacidade produtiva do país, ou seja, o PIB potencial. Não é simplesmente aumentar o produto interno bruto do país para dizer que o país está crescendo, mas aumentar o quê? O potencial disso se manter num nível alto no longo prazo. E se isso não acontece, acaba tendo um surto inflacionário, como acontece depois de todo o processo de estímulo ao consumo. Aconteceu, inclusive, por conta de toda a injeção de dinheiro ao redor do mundo nas economias mundiais. A gente está vendo inflação alta, Estados Unidos, Europa, enfim, todos os países do mundo. Já passamos por isso aqui no Brasil. Talvez a gente venha enfrentar novas ondas inflacionárias, depende do que for feito daqui para frente. No longo prazo, é muito claro o que vai acontecer para mim, tá? Um fortalecimento muito grande do dólar. A gente vê o dólar se valorizando pra caramba, e algo que eu falo para vocês, fiz um vídeo, o último vídeo que eu gravei foi justamente sobre o dólar, que é uma base para uma frase que eu sustento, que eu falo bastante, mas que poucas pessoas enxergam. Quem assistiu meu último vídeo sobre o dólar, vou deixar o link na descrição, já entendeu isso. Daqui a pouco a gente pode ter saudade do dólar a R$5. Esse dólar pode subir muito mais e muito mais além, até porque, corrigindo pela inflação o preço que o dólar já teve um dia, hoje ele já valeu na casa de 10, 12, 13 reais por baixo. Se a gente pegar o índice da inflação da economia, já chegou a quase o equivalente a hoje 20 reais, tá? Então eu vejo isso se o 13 ganhar e for feito o que está sendo falado por eles mesmos, tá? Um estímulo muito grande na economia no curto prazo, só que o foco está muito no consumo, tá? Consumo. Se estimulou muito a parte educacional via FIES, 85% não foi pago, agora foi perdoada a dívida, se estimular de novo vai ser um valor que vai ser colocado ali, não vai retornar. E depois você acaba sempre pagando a conta via inflação. Sempre que você grava isso, tá? Estimulou o consumo, não estimulou a capacidade produtiva, não aumentou a capacidade produtiva, você vai ter uma inflação, um surto inflacionário, e tudo aquilo que você recebeu de benesse, você vai ter que pagar com juros, com sobra, porque não deveria ter sido feito. É que nem uma dívida, né? Se você pegar um dinheiro hoje que você não tem emprestado, você vai ter que pagar juro, você vai pagar muito mais dinheiro lá na frente. Se o 22 ganhar, o que eu acredito que possa acontecer, o que já vem sendo feito, o que já foi feito, vamos tentar discernir essas coisas. Basicamente, a gente viu que o projeto econômico dos últimos 4 anos foi muito embasado, muito focado em desburocratização, em reformas, muitas micro-reformas que deram um grau a mais. O Brasil está muito longe no quesito da liberdade econômica, mas deram um grau a mais da liberdade econômica para nossa economia, um foco muito grande não no consumo, mas na parte estrutural. Vinícius, mas teve Auxílio Brasil, Vinícius, mas... Sim, teve um foco porque realmente, na minha concepção, foi necessário e é necessário, tá? Dar uma atenção para o consumo, mas não é o foco. Eu sou mais preocupado com o foco do que com tudo que é feito. O foco está muito mais na parte estrutural, em focar num crescimento de longo prazo, numa possibilidade de não você inchar a máquina pública e fazer com que os impostos sempre tenham que aumentar, porque você tem que sustentar cada vez uma quantidade maior de servidores, como, por exemplo, aconteceu na Argentina. Você teve 30% da população sendo servidor. E aí, como é que paga essa conta? Quem é que paga essa conta? São os próprios habitantes, né? Via aumento de impostos e tudo mais. O foco aqui está muito mais em arrumar a casa e o processo para você parar de atrapalhar o empresário, porque quem faz uma economia crescer é o empresário. Indiscutivelmente, ao ponto de que chega num momento onde tem tanta competição entre os empresários que existe uma evolução natural dos salários, como por exemplo a gente percebe claramente com a evolução com o passar do tempo nos Estados Unidos. É uma empresa querendo roubar o funcionário da outra empresa e oferecendo mais vantagens, mais salário porque os funcionários são produtivos, porque você tem uma carga tributária muito mais baixa. Então o foco está em você tirar as amarras, fazer reforma tributária que não foi feita ainda, mas é muito importante. Se você for pensar tem vários escândalos, várias coisas ridículas que aconteceram no Brasil. Empresa que foi multada porque tributava de uma forma, ela mudou o regime, foi multada de novo porque ela mudou o regime. E aí,
empresa foi embora. Se você pegar o peso da legislação tributária, dizem que pesa mais do que um elefante. Então você pega toda essa complexidade, você simplifica, você desburocratiza, você dá mais liberdade, o empresário consegue crescer, crescendo, ele vai precisar contratar mais gente, precisando contratar mais gente, no momento que falta pessoas, ele vai precisar cada vez aumentar mais salários, é um processo natural. É um processo natural o aumento salarial para quando você tem produtividade, para quando você tem mais liberdade, tá? E eu vejo um foco da parte econômica, e falando muito mais aqui do Paulo Guedes do que de qualquer outra pessoa, muito focada no longo prazo, na parte estrutural, na parte onde a gente vai ter a colher por muito tempo e não somente colher para a próxima eleição. Tá? Então eu tenho uma tendência natural a gostar mais desse ponto, desse viés econômico. Não estou fazendo apologia a um lado ou outro aqui. Quais empresas que poderiam se beneficiar disso? Existe um risco, existe um medo né, de que o Banco do Brasil seja usado como banco público novamente, no caso da vitória do outro. Isso, tendo a vitória do 22, o que vai acontecer? Possivelmente, provavelmente não foi usado até hoje, mas não vai ser usado o Banco do Brasil como banco público, como um instrumento, né, de políticas, e aí você acaba vendo o quê? O banco conseguindo o que ele já está fazendo. No passado deu lucro recorde, esse ano provavelmente vai dar lucro recorde, conseguindo expandir cada vez mais a sua margem e o seu lucro. Você também, por conta da própria figura do vencedor, caso seja ele, você vai ver também, por exemplo, empresas como a Taurus tendo mais 4 anos de sobrevida, possivelmente, depende também do judiciário, se vai permitir, se não vai. Você vê um certo foco também na questão ferroviária, que o Brasil é muito deficiente, o Brasil é muito dependente do modal rodoviário, que é uma barbaridade, né? Um país depender do modal rodoviário, que é muito menos eficiente que o ferroviário, mas, enfim, existe um lobby muito grande em cima disso. Então, é natural você ver empresas como, por exemplo, a Taurus, como, por exemplo, a Rumo, terem uma performance positiva com o passar do tempo, focando nessa parte estrutural da economia, e é natural que a economia consiga deslanchar quando você tem todos esses processos acontecendo. Então, eu vejo um cenário mais positivo para as empresas em geral, não somente alguns setores específicos. E eu confesso para vocês que eu me assusto com alguns dados que eu vejo da nossa economia interna que são muito positivos. Se você parar para pensar assim, e poxa, existem vários xingamentos, várias críticas que são dadas ao Paulo Guedes, a equipe dele, por, poxa, ferir o teto de gastos. Eu nunca vou crer que um ministro da economia vai olhar só para o teto de gastos, não vai olhar para as pessoas. Enfim, a política tem que atender tudo, é o social, é o econômico. Então, tem que ter um mínimo de responsabilidade, mas eu também não sou infantil a ponto de achar que vai ser tudo em prol da economia. Na real, nem quero que seja, tá? Tem que equilibrar as coisas. Mas eu me assusto com o que vem sendo feito positivamente no Brasil. Por exemplo, para dar só uma palhinha para vocês da condução dessa equipe econômica, dá uma olhada aqui na dívida pública dos Estados Unidos, o percentual do PIB com o passar do tempo. Dívida pública americana. A dívida pública americana, até outubro de 2019, 107% do PIB era o tamanho da dívida dos Estados Unidos. A gente viu chegar ao máximo em 133% do PIB, certo? De todas as riquezas geradas na economia, do produto interno bruto, o que mede o tamanho da economia. E a gente vê uma pequena correção para 126, mas muito longe daquele 107. Se a gente pensar na China, né? Tô falando aqui da maior economia do mundo, tô falando aqui da segunda maior. Se eu pensar na China, eu saio de 16, eu vou para 20 e agora estou em 19. Então não teve muita diferença. Quando eu olho para o Brasil, é um negócio assustador. Eu vejo aqui, 76% em outubro de 2019. Se a gente pegar aqui, próximo de janeiro, 74%. Subiu a quase 90%. Todo mundo dizia que ia para 110, 115, e o negócio veio para 78%. Por conta de N fatores e diversas micro-reformas que foram feitas. E, honestamente, eu acredito que nem a equipe econômica consiga explicar todos os fatores disso. Foi um compilado de várias coisas que foram feitas que geraram essa melhora na economia. Então, eu vejo sim um cenário muito mais favorável para o ambiente de negócios, para as empresas, para as ações, numa eventual vitória do 22 por conta do trabalho da equipe econômica. Reforço pela 35ª vez. Não estou falando apoie X, apoie Y, você que decide, vai lá e toma a sua decisão, não quero influenciar nisso. Agora, economicamente falando, é indiscutível. Um processo de estatização, concentração, nunca fez uma economia ficar forte e sustentável. Veja a queda que a China está tendo agora, por exemplo. Agora, um processo mais focado em crescimento estrutural, foco no longo prazo, você desburocratizar, deixar
parar de atrapalhar o empresário e deixar ele fazer o negócio crescer, porque é ele realmente que tem essa capacidade, isso aqui dá certo em tudo que é canto do mundo. Então, sem dúvidas, eu vejo o cenário no curto prazo, no caso do 13, positivo sim, que pode ser positivo para as ações, para as empresas, mas no longo prazo eu vejo naturalmente um cenário positivo é para o dólar e para as empresas um cenário muito negativo, porque se a gente tem inflação, a gente tem aumento da taxa de juros, se a gente tem aumento da taxa de juros, o que está acontecendo agora, tá? A gente tem uma queda nos lucros das empresas e com o passar do tempo acontece o que aconteceu ali entre 2014 e 2016. Nesse outro caso, eu vejo um cenário melhor para a economia e a gente pode até ter um arrefecimento do dólar com o passar do tempo, mas não tem como a gente prever o futuro, até porque a crise internacional ela pode estragar qualquer melhora por aqui e pode intensificar uma piora ou pode estragar uma melhora, né? Essa crise internacional que a gente vê, poxa, teve hoje o dado divulgado da inflação nos Estados Unidos, inflação subindo novamente mais do que esperado no mês de agosto. Então você pega, você vê tudo que está acontecendo aqui, pega o que está acontecendo na Alemanha, no Reino Unido. Gente, na Europa tem país que está com a maior inflação desde a Segunda Guerra Mundial. Imagina no volume de gasto, no volume de aumento de preço durante uma guerra. Só tem um comparável 80 anos atrás. Então o negócio está complexo. Você tem um avanço desse conflito russo. Você tem a China, que possivelmente esse ano vai crescer menos que o Brasil. Pense nisso. O Brasil pegou uma carona muito grande com a China ali na primeira década desse milênio, ali entre 2000 e 2010. E inclusive o Brasil acabou crescendo menos, isso aqui é da própria Globo, tá? O Brasil cresce menos do que os vizinhos da América Latina entre 2013 e 2008. Isso aqui foi divulgado ali em 2010. E aqui mostra, poxa, que vários países cresceram mais. A Argentina cresceu 63%, Brasil 27%, Panamá 61%, Uruguai 52%. A gente só não cresceu menos do que México e países muito menores como Guatemala e Nicarágua. Então, o que a gente vê? Essa carona que o Brasil poderia pegar com a China não existe dessa vez. E talvez a gente tenha um grande impacto na parte da exportação. Não, Vinícius, mas a gente exporta alimento. Gente, a gente não exporta só alimento, pelo amor de Deus. A gente exporta celulose, a gente exporta minério, maior parte minério. A gente exporta petróleo. Se as commodities estão caindo, se a demanda está caindo, principalmente a chinesa, responsável por 30% da exportação do Brasil, isso pode diminuir a arrecadação aqui do governo. Se diminui a arrecadação e aumenta o gasto público, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Dívida pública vai subir pra caramba, dólar vai voar. Então, existe uma certa nebulosidade aí. Ah, não vamos aumentar o gasto público, vamos diminuir. Mesmo assim, por conta do menor volume de compras da China, diminuição nos preços das commodities que a gente está vendo, petróleo caindo, minério caindo, você pode ter uma arrecadação que não seja suficiente. E você pode ter uma piora fiscal no país, se não for feita nenhuma reforma. Isso pode impactar no dólar também, fora os repasses da inflação, que você tem um repasse da inflação, porque a gente importa muita coisa também. A gente é exportador de commodity, mas importa tudo que é produto pronto. Então, se você importa tudo que é produto pronto, e esses produtos prontos aumentam de preço lá nos outros países, acaba aumentando o preço aqui para a gente também, e acaba que tudo é muito casado e pode piorar a nossa economia. A gente importa a inflação, certo? Importando inflação, a gente vai importar uma alta na taxa de juros ainda maior, o que trava a economia, o que faz com que, em geral, você tenha uma fuga de capital estrangeiro de longo prazo. Capital especulativo pode vir, mas um capital de longo prazo, isso piora o ambiente da economia. Então, jamais um investidor sempre em alta vai crer que não, se alguém ganhar, a política econômica vai ser positiva e o Brasil vai crescer, eu vou investir só em ações. Não somos infantis a esse ponto. Sempre você tem que estar pronto para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Só que existem várias formas de um investidor sempre alto se expor, de uma forma mais arrojada, de uma forma um pouco mais conservadora. E eu, honestamente, no cenário 1, 13 ganhando, provavelmente a minha Magara, a minha carteira de investimentos, certo? Que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, eu vou dar uma dose de anti-ações, investimentos que se valorizam quando as ações caem, eu vou dar uma dose maior para as anti-ações da minha carteira. Num caso de vitória do 22, por conta da política econômica, eu não vou precisar ficar mais conservador nesse quesito, porque internamente, eu não vejo um cenário de muita piora, assim. Eu tenho mais receio do cenário externo, do risco externo que seja importado para cá, e isso aí a gente vai ter que fazer essa alteração com o passar do tempo à medida de como as coisas forem acontecendo lá fora, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você essa análise sem viés, olhando dados, fatos, realidade. Tudo que você está vendo aqui, nada é uma apologia a um lado ou outro, é simplesmente uma análise econômica puramente fria. Peço a sua educação, a sua urbanidade,
a sua civilidade nos comentários, mas manda aí nos comentários o que você acha, o que você mudaria nos seus investimentos se tivesse a vitória de um ou outro. Quero saber a tua opinião também, porque assim a gente troca informação e eu acabo aprendendo e vendo qual é a visão de vocês das coisas. Também consigo até produzir um conteúdo ainda melhor. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, clique embaixo em gostei, compartilha com pelo menos 5 amigos que têm essa dúvida. Poxa, como será que eu invisto nesse novo cenário? Será que vai ser novo? Será que vai se repetir o que aconteceu nos últimos 4 anos? Enfim, compartilhe esse vídeo se você acha que faz sentido. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que a gente posta diariamente. E se você quer aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa gratuitamente, seguindo um passo a passo, sem enrolação mesmo, tem um link, o primeiro link aqui da descrição. Você consegue aprender isso de graça, passo a passo. Você vai sair do que vai rolar lá, nem vou antecipar aqui, você vai sair apto a ter os seus primeiros resultados nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.